No capítulo 142 de Amor Sem Limites, Zeynep procura Fikret para uma conversa particular, mesmo sabendo que Iskender está prestes a chegar. Ela revela que tentou ligar para Esma, mas a jovem se recusou a falar com ela, deixando Zeynep confusa e magoada. Fikret também fica perplexo com essa reação, e Zeynep o confronta diretamente, questionando se ele fez algo a Esma que pudesse justificar tal comportamento. Fikret tenta se defender, explicando que nada concreto aconteceu entre eles, mas admite que se aproximaram emocionalmente enquanto ele estava no hospital. Zeynep o repreende severamente, questionando como ele pode fazer qualquer avanço em direção a outra mulher antes mesmo de estar divorciado. Fikret tenta minimizar a situação, explicando que foi Damla quem os colocou na prisão, e que Esma, em sua bondade, visitava-o diariamente para saber como estava. Ele confessa que, pensando que ficaria muito tempo preso, acabou deixando as coisas ficarem um pouco emocionais demais. Fikret menciona que havia ligado para Esma naquele dia apenas para saber se ela estava bem após algo que aparentemente aconteceu na noite anterior, mas ela não quis falar com ele. Zeynep expressa sua incompreensão total sobre como homens podem olhar para outras mulheres quando já tem alguém em suas vidas, declarando que nunca conseguirá entender esse comportamento e que Fikret deveria discutir esses assuntos com Halil Ibrahim, não com ela. Fikret muda de assunto para algo mais urgente, informando Zeynep que Kemal, o pai de Esma, convocou seus irmãos para uma reunião com Halil Ibrahim e ele próprio. Quando Shota entra para avisar que Iskender chegou, Zeynep se retira friamente, deixando claro que os homens agora resolverão seus próprios problemas entre si. Fikret comenta sarcasticamente que Zeynep está descontando nele a raiva que sente por Halil Ibrahim. Quando Iskender entra, Fikret o confronta imediatamente sobre a quebra de promessa. Afinal, todos haviam dado sua palavra na reunião anterior de que não haveria mais violência. Iskender tenta se defender dizendo que os eventos se desenvolveram fora de seu controle, mas Fikret não aceita essa explicação. Ele questiona como Iskender explicará isso a Halil Ibrahim, ao que Iskender responde que por isso mesmo veio até Fikret. Ele quer que Fikret seja quem explique a situação, dizendo que seu irmão agiu pelas costas dele e tomou decisões por conta própria. Iskender declara estar pronto para encontrar Halil Ibrahim onde e quando ele quiser. Cético, Fikret pergunta se Iskender realmente pensou nas consequências. Quando Halil Ibrahim pedir algo em troca, como a cabeça de Sengiz, o que ele fará? Iskender responde que pensou em tudo e que só quer que Halil Ibrahim aceite encontrá-lo e acredite que ele não teve participação nessa traição. Paralelamente, em outro local, Halil Ibrahim conversa com Esma, prometendo protegê-la, jurando que faria tudo de novo para mantê-la segura, assim como fez na noite anterior. Halil Ibrahim declara que sua palavra tem valor e que, ao contrário de homens como o pai dela que não cumprem promessas, ele sempre mantém a sua. Com determinação feroz, ele continua dizendo que podem vir todos, tios, primos, toda a família, porque foi exatamente por isso que decidiu não partir, para eliminar todos eles de uma vez e só então ir embora em paz, alertando que esse tipo de gente não entende de conversas civilizadas, palavras bonitas ou acordos diplomáticos. Esma tenta desesperadamente convencer Halil Ibrahim de que seu pai realmente não teve nenhum envolvimento na emboscada, afirmando que nem mesmo Iskender participou. Tudo foi obra exclusiva de Sengiz. Halil Ibrahim responde friamente que isso não faz diferença para ele. Esma continua sua súplica emocional, explicando que seus tios não são pessoas normais e não entendem de conversas civilizadas ou promessas. Ela revela que seu pai interpretou toda a situação como uma ameaça direta contra ela e que vai contar isso aos irmãos, criando um confronto inevitável entre Halil Ibrahim e Kemal, exatamente o que Sengiz deseja. Esma agradece a Halil Ibrahim por pensar nela, mas ele responde ameaçadoramente que se houver realmente um jogo sendo jogado, todos verão as consequências. Ele observa que, na ausência de Zeynep, Esma perdeu completamente o controle e não se importa mais com quem mate quem. Mas ela insiste que seu pai é um bom homem e não quer vê-lo ferido. Halil Ibrahim declara com determinação que em uma luta não há regras. Ele responderá da mesma forma que for atacado, exatamente como fez com o pai de Zeynep, e o mesmo acontecerá com o pai de Esma.
Enquanto isso, Fikret e Shota chegam à propriedade e notam o carro de Esma estacionado, sendo informados de que ela está no jardim conversando privativamente com Halil Ibrahim. Quando Esma finalmente sai, ela se depara com Fikret, que a confronta sobre sua recusa em falar com Zeynep. Fikret explica a Esma que havia ido visitá-la especificamente para contar pessoalmente sobre a situação com Damla, mas seu pai não permitiu que tivessem uma conversa adequada, resultando em mal-entendidos e informações distorcidas. Quando Esma pergunta se é mentira que ele não se divorciou de Damla e continua o casamento, Fikret admite a verdade, mas explica que foi um acordo forçado que Halil Ibrahim teve que aceitar para tirar os prisioneiros da cadeia. Ele próprio não tinha conhecimento disso e teria preferido ficar preso para sempre, olhando para ela do vidro da sala de visitas, do que passar por essa humilhação. Esma responde melancolicamente que, no final das contas, ele continuará casado e seu pai continuará odiando-o, questionando se o que ela pensa ou sente realmente importa. Fikret insiste que sim, mas Esma declara firmemente que seus sentimentos não mudarão nada. Ele é um homem casado e ela não se envolve com homens casados. Mais tarde, quando Fikret se junta a Halil Ibrahim, sua frustração explode em comentários sarcásticos sobre como ele e Zeynep vivem em seu próprio universo, ignorando os mundos menores e insignificantes de outras pessoas. Ele revela amargamente que, pela primeira vez na vida, encontrou uma pessoa decente que não o julgava, mas que, graças ao acordo arranjado por Halil Ibrahim, agora vive uma união forçada, e Esma jurou nunca mais olhar para ele. A conversa então se volta para assuntos mais urgentes quando Fikret informa que Iskender veio vê-lo, oferecendo-se para encontrar Halil Ibrahim onde e quando ele quiser, jurando que não teve envolvimento na traição de Cengiz. Na casa de Iskender, Cengiz tenta manipular Kemal, plantando sementes de desconfiança sobre Fikret e sugerindo que tem intenções desonrosas em relação a Esma, comparando o padrão de comportamento de Fikret com outras mulheres. Kemal, porém, confronta Cengiz diretamente, avisando que se ele tentar montar outro esquema pelas suas costas, eles se tornarão inimigos. Na casa de Nedime, Damla e Nergis chegam, causando desconforto visível em Zeynep, que comenta sarcasticamente sobre a falta de orgulho de Damla ao continuar perseguindo um homem que não a quer. A tensão aumenta quando Damla retruca que, pelo menos, Fikret não fez outra mulher engravidar, diferentemente de Halil Ibrahim. Nergis tenta mediar a situação tensa, apelando para todas que olhem para o futuro ao invés do passado, mas Zeynep deixa claro que sua raiva não vai desaparecer e que não quer ser amada ou escolhida apesar de suas limitações. O confronto culmina com Nergis propondo que as três mulheres visitem Esma juntas para que Damla possa pessoalmente deixar claro que ela e Fikret continuarão casados, eliminando qualquer esperança que Esma possa ter, encerrando definitivamente este capítulo problemático.